Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Hoje, introduzindo um novo capítulo, 10, chamado Exaustão. Manda aí. Teu cansaço ou fraqueza é fruto da tua falta de limite. O excesso de bagagem que carregas e que torna a tua vida mais pesada se deve à suposta necessidade de exagerado controle das coisas e das pessoas e à falsa ideia de que és superior em tudo o que faz. Olha que interessante, né? Excesso de bagagem. Por que que a gente fica exausto? Às vezes por não saber dar limite, às vezes por não saber dizer não. Então, é claro que a gente traz responsabilidades, traz deveres, seja em relação às pessoas que a gente ama, né? O nosso círculo ali religioso, né? As nossas questões profissionais, né? Uma série de compromissos mesmo, pessoais que a gente tem com a vida e com as pessoas. Então, é normal que em alguns desses momentos a gente se sinta um pouco mais cansado, um pouco mais desalentado. É normal, não é? Faz parte mesmo desses altos e baixos. Mas será que a gente não anda carregando esse excesso de bagagem, como ele diz? Será que não tinha como tirar ali muita coisa? E será que esse fato da gente ter limite, da gente dizer não, não poderia mesmo diminuir esse nosso fardo? Ou carregar com uma maior aceitação, sem tanto perfeccionismo, né? Ele comenta ali, suposta necessidade de exagerado controle das coisas e das pessoas, e da falsa ideia de que é superior em tudo que faz. Olha, superior em tudo que faz, né? E é normal que ao olhar para todas essas questões, a psicologia ela já mostra muito que por trás de um indivíduo, por exemplo, que se sente muito superior, principalmente como diz a linha média, né, em tudo que faz. Então, veja bem, a gente não tem o controle, a gente não tem o conhecimento de todas as coisas do mundo. Que prepotência seria essa de achar que tudo que a gente faz é o melhor, é o perfeito, de que tudo a gente sabe, que tudo de tudo a gente conhece, né? Inexistente isso. Mas o que a psicologia vem falando hoje, né? Que esse fruto desse senso de superioridade se deve muito ao quê? Ao contrário disso, uma pessoa que dentro de si se sente muito inferior. Então, por conta disso, inclusive, faz cada vez mais a fim de provar o seu valor, né? Então, você vai olhar a vida pregressa dessa pessoa, nessa mesma própria vida ali na infância, às vezes foi uma pessoa que foi muito rejeitada, que sofreu vários abandonos, né, ou que teve ali, quando criança, um certo abandono afetivo, de achar que não podia é, é, ter um apoio, né, emocional ali dos pais ou dos próprios tutores, então que tinha que resolver tudo sozinha, ou então de uma criança que se sentiu inferior, ou seja, por conta de questões sociais, questões sexuais, questões econômicas também, né? Ou seja, por uma série de complexos que fizeram com que essa criança, e a gente sabe que também na ótica da reencarnação em tantas outras vidas, então muito provavelmente não é só uma ferida dessa vida, mas de tantas outras, né? Que se sentiu inferiorizada. Então, agora, acredita que o fazer e o fazer em excesso e esse senso de superioridade que o que eu faço é bom e é o melhor sempre. Então, vem ali ao longo das eras, né, se sentindo nesse senso de superioridade de que o que faz é melhor. Né? E quando, na verdade, não é isso. Então, entenda, como a gente diz, né, um mecanismo de defesa que, num primeiro momento, é incrível. Porque, por exemplo, por uma criança em que se diz que você não vai virar nada, você é vagabundo, você é inútil, né? Questões nesse sentido, assim e que se sentiu muito inferiorizada, quis provar o seu valor, então, de certo modo, esse fazer hoje, esse mostrar o seu valor e de conquistar várias coisas, foi, de certo modo, um mecanismo de defesa, mas que ajudou a chegar onde está, né? Agora, qual é o problema? É achar que o fazer demais é que vai nos tornar valoroso, quando, na verdade, nosso valor não está no que a gente tem, né? Que é tudo muito transitório no título que a gente tem, na profissão que a gente tem, né? Isso tudo vai passar, mas fica que nós somos como seres imortais mesmo, né? Então, tudo bem, por um tempo isso vai te ajudar ali a conquistar as coisas, às vezes é, galgar patamares melhores, materiais, que são ótimos, está tudo bem também, né? Mas já de achar que isso, na verdade, é o normal e estacionar e achar que não tem que melhorar ou mudar, aí já é como dizer, já está defasado, né? Aquilo que foi realmente o mecanismo para que eu melhorasse,
hoje já não é mais uma resposta das melhores para a minha própria vida. E a pensar, será que eu tenho isso? Ah, deixa eu olhar detidamente se eu não tenho algum grau disso, se isso daqui também não reside em mim, se eu tenho algum desses gatilhos, é se perguntar profundamente, né? Se fazer, auscultar a nossa alma para ver de fato o que que a gente precisa aprender com todas essas lições, né? Tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas imediatamente. O que poderias executar em um dia, queres fazer em instante. Então a gente vive muito nessa sociedade imediatista, né? Tudo, a gente quer tudo pronto, a gente quer tudo na hora. E às vezes a gente carrega essa ansiedade mesmo, né? De que aquilo que poderia ser resolvido em um dia, a gente quer resolver em horas, em instantes, em questão de minutos, quando na verdade o ritmo da vida às vezes é outro, né? Muitas vezes a gente vai ter que conviver com esses desafios, seja por dia, seja por semana, seja por anos, né? Questões que às vezes a gente foge ao nosso controle, que a gente não tem muito o que fazer, né? Senão lidar bem com aquilo, tentar extrair os aprendizados, fazer o melhor possível, mas resolver, muitas vezes não vai ter como, né? Então, entender o que que eu posso fazer, o que que me cabe fazer aqui, o que que não me cabe, né? Teu perfeccionismo impõe-te realizar tarefas impecáveis, quando poderias fazê-las com esmero, mas não com perfeição. Então é isso, né? O livro dos Espíritos, ele tem uma questão que fala, inclusive sobre a perfeição, né? E os Espíritos amigos falam muito que a gente teria o quê? Uma perfeição relativa, porque veja, o plano em que a gente está, o mundo em que a gente está, né? Um planeta de provas e expiações, em que o mal, às vezes, é muito superior ainda ao bem. Isso dentro de nós mesmos, né? Os desafios ainda são muito superiores. É pensar assim, como é que eu acho que vou fazer uma obra perfeita se eu não sou um ser perfeito? Então, eles comentam sobre essa perfeição relativa, que mesmo aqui na Terra, o que a gente conhece de perfeição é ainda muito limitado, porque limitado nós somos, sabe? Isso não quer dizer não dar o seu melhor. Quer dizer, eu faço o máximo, aquilo que eu consigo entregar de melhor, então não é desleixo, mas é um senso interior profundo de que eu não vou conseguir fazer as coisas com perfeição. E que é muito mais produtivo que eu faça isso de coração, que eu entregue o meu melhor tecnicamente, mas também psicologicamente, do que queira fazer as coisas com perfeição, né? Tem uma mensagem do Emmanuel no livro Fonte Viva que é muito bonita e que fala exatamente sobre isso, o herdeiro do Pai. Ele fala assim: cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Essa forma conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Olha só. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios, né? E é interessante porque é isso. Ao entender que nós não somos perfeitos, a gente vai entender que o outro também não é, né? E ao entender isso, fica muito mais fácil da gente vivenciar situações. Então, assim, não tem como eu construir grandes coisas se eu não souber tolerar essa infalibilidade minha e do outro, né? Ou seja, eu tenho que me ver como esse ser falível e os outros também. Não tem como você ficar numa instituição profissional, né, numa instituição religiosa, em um movimento religioso, às vezes fazendo o mesmo trabalho voluntário, porque é isso, no início os desafios não parecem assim tão grandes, mas ao longo do tempo, divergências de opiniões, de ideias, né, divergências ali pessoais, no trato mesmo das pessoas vão aparecendo. Se a gente não souber lidar com tudo isso, a gente não permanece no mesmo relacionamento, a gente não permanece na mesma casa religiosa, né, a gente não permanece no mesmo trabalho. E é entender isso, as pessoas são falíveis. Então, veja, as instituições também o serão, né?
Então é o que ele fala ali, faz a tua parte, né? Mas por que te apaixonas com tanta veemência a criaturas que são falíveis e a programas que são transitórios, né? E a lição toda ele vai comentando assim, olha, nós mesmos somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, de quem a gente foi, mesmo que hoje a gente se esforce para ser cada vez melhor, existem várias tendências inferiores ali existentes, desce de tantas outras vidas querendo vir à tona, e é uma batalha interior muito profunda, né? Quem vivencia isso sabe que é esse lado assim um pouco melhor, com um lado inferior, querendo virar à tona, e é uma batalha constante mesmo. E aí pensar assim, é com todos os seres, é com todas as instituições, é com todos os programas, então por que que a gente se apaixona com tanta veemência? Né, com tanto ardor, assim, essas pessoas que são transitórias. Então, entenda, é ver muito mais a lógica, né? Qual é o ideal, é onde eu quero chegar. E é cooperar, né, nessa instituição, seja profissional, seja religiosa, seja no seu trabalho voluntário, seja nas suas relações pessoais, né? É não se apaixonar tanto por aquilo, mas é contribuir com o seu melhor, né? Então, é tão bonita essa mensagem, é muito verdadeira, né? Como é que a gente quer e espera coisas perfeitas de pessoas completamente imperfeitas, né? As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania, examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, do teu próprio auxílio espiritual. Então, como que a gente vai colocar ali todas as nossas expectativas em pessoas ou instituições que são mesmo fruto de uma evolução, que tem todo esse passado, mas que tem tanto a melhorar, né? Se a gente está num planeta de provas e expiações, novamente, né? Em que as pessoas elas estão dando o seu melhor, né? Mas existem fortes tendências e as instituições são compostas por pessoas falíveis. Logo, esses choques de ideias, de diferenças, eles vão acontecer. E cabe a nós construir também essa entidade, mas sem se preocupar de que isso aqui é a minha vida. Não, eu estou contribuindo com o meu ideal onde eu estou, mas eu tenho que também saber entender que nem todo mundo é perfeito, né? Então, às vezes a gente vai para determinados lugares, conhece determinadas pessoas e quebra, tem uma quebra muito grande de expectativas de, nossa, mas eu achei que isso daqui funcionasse de forma perfeita, de que tudo fosse incrível, de que a convivência fosse perfeita, e não, né? Só quem mesmo convive por décadas ou anos em um mesmo lugar, é que sabe os desafios a enfrentar e que também sabe que ao aceitar as pessoas para as quais elas estão, passada essa fase de quebra de expectativas, né, desse ideal, dessa perfeição que às vezes a gente cria sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre as instituições, é que sim, a gente pode as ver tais quais são, mas ver ali os potenciais que também nascem dentro delas, é ver que as pessoas estão sim tentando dar o seu melhor, por mais que às vezes criem situações embaraçosas, desastrosas, mas está todo mundo dando o seu melhor, né? E tem uma outra mensagem também do Fonte Viva que é muito bonita, que chama A Cortina do Eu. E aí ela comenta muito assim, né? Porque é normal também que ao conviver com as pessoas, né, pessoalmente, no trabalho, na casa espírita, nos movimentos religiosos como um todo, onde quer que a gente vá, se tiver gente, vão ter ali essas divergências, né? E aí ele fala uma coisa muito bonita que fala assim, ó. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai, mas nos achamos ainda muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. A gente está dando o nosso melhor, mas a gente ainda está muito distante dessa verdadeira comunhão com os interesses divinos, né? Ou seja, como a própria mensagem já diz, a cortina do eu, por trás desse querer eu dar o meu melhor, eu ainda tenho um eu muito grande, né? Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos de virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. E eu gosto quando
Emmanuel, né, coloca aqui na Fonte Viva, essa verdade muito grande, ou seja, já estou me deixando um pouco de lado no sentido de que sigo não mais só os meus interesses, mas também os interesses da coletividade, já iniciei ali os movimentos de pensar também no coletivo como um todo, mas existe ainda uma imensidão de capricho individual, olha só, né? E aí, qual seria a nossa alternativa? Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos serviços do próprio bem, né? Para ver se não tem ali muito esses resquícios de eu, de querer impor, de querer não cooperar, mas competir de algum modo, né? Examinemos a nós mesmos de forma imparcial, né? Os seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, né? Olha só, até na forma do nosso amar, até nisso que deveria ser incondicional, ainda tem essa cortina do eu, né? Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que a gente tem, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhe consagrávamos. Então, não sabemos muito lidar ainda com essas diferenças de opinião. Então, nos seres mais amados, se eles mostram pontos de vista divergentes, né? Como ele diz ali, muitas vezes superiores aos que a gente tem, né? Se a gente não sabe ver, se a gente não sabe olhar para isso, a gente diminui a nossa afeição simplesmente porque pensam de forma diferente de nós. E aí ele continua, nas obras do bem, as obras do bem, gente. A que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e os processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Então, olha só, né, o nível, mesmo nas obras do bem que a gente coopera, né? É perceber que se as coisas, os métodos, se a forma como aquilo está sendo conduzido não segue ao que a gente espera ou gostaria que fosse, ou ao que a gente entende como melhor, quase sem perceber, e é o que diz Emmanuel ali, de repente a gente começa a não dar mais é, o espírito de serviço que antes a gente estava dando. Então, olha como tudo é uma questão de percepção, né? Será que eu não quero muito que as minhas ideias, que a minha forma de ver seja melhor e seja correta? E é o que se faz, então, quando isso acontece, eu me devoto com mais fervor a isso. Mas se não acontece, de repente eu já não quero ir, vou, mas estou com preguiça, né? Então, essa série de questões que a gente tem que ver e que servem para tudo na nossa vida, né? Nas obras do bem, mas para absolutamente tudo na nossa vida, né? Então, aí percebendo se essa cortina do eu não está aí querendo atrapalhar um pouco as coisas, né? Então, é perceber quando eu lidero, né? Quando eu estou nessa posição de liderar, eu sei aceitar as opiniões diferentes, eu sei olhar para elas e falar, tem validade, vamos tentar aplicar isso daqui que o serviço vai ser melhor, né? Se eu sou subordinada, né? Se eu estou nessa posição de ser subordinado, independente de onde eu esteja profissionalmente, né? Ou não, será que eu sei entender os caminhos, concordar com aquilo, aceitar e dar o meu melhor a partir daquilo? Porque veja, né? Uma tarefa de grupo, e quanto ainda é desafiador para a gente não deveria ser, né? Mas para a gente ainda está caminhando nos primeiros passos de entender que a competição não vai nos levar a lugar nenhum, né? De que o que deveria fazer seja a gente fazer o nosso melhor individual e coletivamente, né? Cada vez mais aprender coletivamente a cooperar. Né? E a gente ainda está ali nos primeiros passos mesmo. Então é interessante porque um trabalho, o que significa cooperação? Né? Que 10 cabeças pensam melhor do que uma, mas muitas vezes é por essa cortina do eu muito arraigada em cada um de nós, aquilo que era uma reunião de 10 pessoas que poderia produzir um trabalho muito mais superior a essas 10 pessoas reunidas, né? Que seria cada um individualmente dá o seu melhor, às vezes produz pior do que individualmente. Então, perceba que a gente tem que aprender a cooperar, aprender de onde a gente está no nosso melhor, mesmo que não seja da forma como a gente gostaria que fosse, da forma como as coisas fossem conduzidas, né? E é interessante perceber porque, assim, a gente vai vendo mesmo que há muita diferença de opinião, diferença de ponto de vista, mas entenda, todo mundo acha que o seu ponto de vista é o melhor, né? Não me parece que existam pessoas que acham que seu ponto de vista é o pior e por isso queiram impor aos outros ou por isso queiram
queira dar a sua opinião, né? Tá todo mundo achando que o que faz é o melhor, que a forma como faz é a melhor, né? E que muitas vezes não é. Então, é entender assim, estou aberto mesmo ao que os outros me trazem, essas outras informações, esses outros pontos de vista. Quando o meu ponto de vista não é acatado, eu sei cooperar da mesma forma, com o mesmo empenho, com o mesmo gás, mesmo quando às vezes eu perceba que talvez isso não vai ser tão proveitoso, eu tenho que dar o meu melhor, né? Então, é entender tudo isso, né? De uma série de habilidades que a gente tem que começar a conquistar e que às vezes, muitas vezes a gente não tem, mas de novo, treino, né? Ao invés de viveres cada dia como uma alegre e fascinante viagem de aprendizado, tomas a vida como uma expedição cansativa e constrangedora, com metas inatingíveis. O perfeccionismo é inimigo da tua paz interior, né? Então, ao invés de entender que cada dia tem o seu propósito, gente, isso é uma verdade, assim, muito bonita. Cada dia que a gente vive não volta atrás, não volta, né? É o tempo que transcorreu. Se a gente não souber aproveitar aqueles minutos, né? É pensar assim, cada minuto importa, cada dia importa, esse dia não vai mais voltar. Por mais incrível que possam ser outros dias, esse dia tem um aprendizado, né? Então, às vezes a gente coloca metas muito inatingíveis, né? E depois não consegue cumprir, se frustra. E aí, como ele fala, o perfeccionismo é o inimigo da tua paz interior. Você precisa achar que tem que ser perfeito naquilo que você faz, né? Tua insegurança te induz a concretizar feitos e eventos, não para a tua realização interior, e sim para receber aplausos exteriores. A necessidade de te sentir superior te traz um elevado dispêndio de energia emocional. Ou seja, não faço aquilo por um profundo sentimento de doação, mas porque eu acho que ao fazer tudo isso eu vou ser amado, eu vou ser aceito, né? Eu vou ser reconhecido. Então, é isso que te induz a fazer os eventos, né? E muitas vezes os feitos, e não a tua realização interior. Estou fazendo o meu melhor, estou dando porque estou me doando aqui nisso, porque me sinto profundamente realizada com isso. Não, às vezes é para querer reconhecimento, né? Às vezes é para querer aplausos exteriores. Aí ele fala: a necessidade de te sentir superior te traz um elevado dispêndio de energia emocional. Então, é isso, né? E essa energia emocional que não volta também. Às vezes a gente está gastando muito mais energia com as coisas, nos processos, quando poderia ser muito mais leve, sabe? Então a questão é se perguntar assim, eu preciso carregar esse excesso de bagagem? Como é que eu, primeiro, né? Como é que eu estou carregando a minha bagagem? Será que é em excesso? Se percebo algum excesso, o que eu posso tirar então para essa bagagem ser um pouco mais leve, né? Tua baixa autoestima te leva aos píncaros do exagero, em produzir cada vez mais. Por sentires menos que os outros, tendes a compensar a tua autodesconsideração, tentando fazer diversas coisas ao mesmo tempo. A preocupação com o julgamento dos outros te faz tropeçar nas estradas da vida. Então, é o que a gente comentou ali atrás, né? Uma pessoa com um senso, com uma baixa autoestima, com um senso de inferioridade grande, né? Porque por mais que tenha produzido na vida, e às vezes a gente vai ver isso, grandes personalidades, né? Grandes, seja de forma financeira, né? Seja mesmo de status, e grandes personalidades é, apesar do alto grau, do alto patamar que chegaram, muitas vezes têm dentro de si profundos traumas desse senso de inferioridade. Então, vou me sentir realmente valorizada por aquilo que eu faço. Então, eu tenho que produzir cada vez mais e nada do que eu faço vai ser suficiente. Talvez, foi o que a gente falou. Muitas vezes fez com que a pessoa chegasse onde está. Mas será que precisa desse exagero? Né? Será que não é uma tentativa de compensar esse senso, às vezes, muitas vezes, de inferioridade? Como equilibrar essas duas balanças, né? Como já responder a vida de uma forma diferente? Porque, como a gente disse, muitas vezes é um mecanismo de defesa, né? Ah, então, para sentir que eu tenho utilidade na minha vida, para sentir que eu sou alguém, eu tenho que produzir. Ok, por algum tempo isso vai ser bom, isso vai te fazer chegar onde você quer, mas e depois? Né? A que preço? Né? E muitas vezes é isso, a que preço? A que preço emocional, a que preço físico, a que preço psicológico? A conta chega, né? É o que a gente fala sempre, a conta chega algum dia. A preocupação com os julgamentos dos outros te faz tropeçar nas estradas da vida. Então, faz, às vezes, muito por conta de, ai, o que vão pensar? Né? O que vão falar? Ah, eu tenho que falar isso porque senão vão falar tal coisa, né? Então, essa preocupação em excesso com o que as pessoas pensam a nosso respeito.
Tua exaustão não é produto do teu trabalho no bem, nem perda energética na doação de forças ao edifício do Cristo, mas produto do teu ego onipotente, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ver. Olha que interessante também, né? Mesmo ali nas obras do bem, eu estou trabalhando, estou me doando, ali no serviço voluntário, estou me sentindo exausta. E eu me lembro de uma vivência há uns anos atrás, assim, muito bonita, porque não foi através do conhecimento assim de livro, mas uma vivência profunda mesmo, né? Desses raros instantes em que a gente entra de fato numa pequena comunhão com Deus, a pensar assim, olha, se você está se sentindo exausta, trabalhando em prol do outro, em prol da coletividade, tem alguma coisa que você está fazendo errado, né? E aí é ver todos aqueles motivos que a gente comentou ali atrás, muitas vezes da cortina do eu, né? Será que eu não quero resultados apressados? Será que eu não estou esperando muito dessas pessoas que convivem aqui comigo, né? Se eu sou falho, o outro também é. Então, deixa eu ver o que, que eu posso de fato esperar, né? Porque muitas vezes a gente cria ilusões sobre as pessoas, sobre as instituições, sobre os projetos, né? Mas é pensar, tá todo mundo dando o seu melhor, sabe? É, e é interessante porque é isso, nessa comunhão verdadeira, quando a gente faz, mas é um sentir profundo do coração, gente, isso não nos causa exaustão, isso não nos causa cansaço, é um reabastecimento profundo da nossa alma, dos mais profundos que a gente possa ter, sabe? Então é pensar, se a gente está se doando para o outro, às vezes numa relação, às vezes num trabalho profissional, às vezes um trabalho voluntário mesmo, no trabalho do bem, e está se sentindo cansado, poxa, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado, porque tem alguma coisa, né? É, será que as minhas motivações são as melhores? Será que de fato eu não estou esperando algo de forma apressada, frutos aqui de uma árvore que está começando a crescer, né? Que a sementinha está começando a crescer. Então, uma série de coisas para a gente pensando, porque é isso. Quem está trabalhando em prol do outro sem essas expectativas também, se sente profundamente abastecido por essa árvore da vida abundante, sabe? No labor cristão, felizmente, o esforço e o desgaste estão restaurados. A criatura se alimenta energeticamente, entra em contato com seus potenciais internos e, a partir daí, sente os prazeres da alma. A respeito disso, escreve Paulo de Tarso. Por isso eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa do Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então é perceber muito isso, sabe? É o que ele diz ali, né? O esforço e o desgaste são restaurados. Então, é aquilo que a gente fala de, apesar dos momentos muito desafiadores da nossa vida, se a gente tem muito presente esse senso, a gente não se sente exausto, sabe? Essa profunda comunhão nos reabastece, em que apesar de tudo eu me sinto fortalecido para seguir adiante. E muitas vezes a gente só toca isso em alguns momentos muito específicos da vida, sabe? Mas já é alguma coisa, já nos reabastece para quando vir da próxima vez você falar, olha, eu consigo, da outra vez eu consegui, como é que eu fiz? Como é que eu posso fazer diferente, né? Portanto, tem calma. Calma não é lentidão ou desleixo. É, antes de tudo, conquista de quem aprendeu que o Criador sempre faz a sua parte, esperando que a criatura igualmente faça a sua. Lembra-te de que a tua parte é uma pequena parcela que deve ser retirada das tuas forças e utilizada de conformidade com os teus limites, ou seja, proporcionalmente às tuas conquistas e possibilidades. Então, entender assim, Deus está sempre nos dando, né? Como ele diz, está sempre fazendo a sua parte. O que ele espera de nós? Que a gente faça o nosso melhor, mas segundo os limites, as capacidades, as possibilidades que a gente tem, né? Então, assim, sabe o que pode esperar de nós, né? Não quer tudo, sabe quais são os nossos limites também. Isso daqui não está preparado, isso daqui só pode dar esse pouquinho, sabe, né? E está fazendo a sua parte. Espero que, igualmente, que a gente dê o nosso melhor, que a gente contribua, e como ele fala ali, né? Esperando que a criatura igualmente faça a sua parte, né? Lembra-te de que a tua parte é uma pequena parcela que é retirada das tuas forças. Então, entender, a nossa parcela é pequena mesmo, a nossa contribuição ela é singela, mas extremamente necessária, né? E é entender isso, principalmente há coisas que a gente vai ter que fazer sozinho, mas me parece que muito, a maioria delas, né, o nosso desenvolvimento
emocional, social, espiritual, ele é solitário, mas ele é composto de uma série de eventos e pessoas que estão entrando e saindo da nossa vida, né? Então, entender, tem a parte que nos cabe, né? Tem a parte que cabe a nós fazer, mas existem tantas outras em que a gente precisa cooperar. E nessa cooperação, como é que a gente está fazendo? Como que a gente está contribuindo com uma vontade, dando o nosso melhor, contribuindo com a nossa parcela, né? E aprender isso, uma das maiores habilidades que provavelmente a gente vai ter que conquistar no futuro é cooperar, e saber cooperar de boa vontade com a nossa melhor parcela, né? E é ver isso, em que grau a gente faz isso, se está fazendo ou não, como é que eu posso melhorar. Então, são esses questionamentos que vão sendo, que vão sendo trazidos à tona para que a gente possa repensar, melhorar, refletir, evoluir, né? Aquilo que a gente foi ontem, nós somos herdeiros de tudo isso que a gente foi ontem, mas temos uma possibilidade de renovação gigantesca, infinita, sempre para melhor, né? Sempre para o nosso crescimento. Então é isso, que a gente não se sinta exausto, né? Que nesses momentos mais desafiadores é normal que venha o cansaço, mas exaustão não, que a gente venha, que a gente veja, se a gente não tem dito não os necessários, se a gente não tem estabelecido limites, como é que a gente tem feito isso, se é de verdade do coração, né? Então, pensar sobre todas essas coisas, tá certo? Gente, um beijo, boa semana para todo mundo e fiquem com Deus. E na próxima semana a gente possa estar aqui, se Deus nos permitir, tá bem? Um beijinho, fiquem com Deus.